Boa tarde a todos e a todas. Queria agradecer o convite da Malu para participar desse debate. Reforçando, né, que eu fui representante da São Paulo Urbanismo nos conselhos gestores das 4 operações urbanas quando eu trabalhava lá. Antes de começar, eu queria situar um pouco por que eu estou aqui, assim, e por que eu vim falar dessa experiência de 1 ano que eu tive na São Paulo Urbanismo, na gestão Haddad, e situar um pouquinho de que ponto de vista eu vou falar nessa mesa. Eu sou arquiteta e urbanista, né, de formação, fiz mestrado em planejamento urbano, e eu sou servidora pública federal de uma carreira que chama gestor, grosso modo, né? Tem um outro nome comprido lá, que é especialista em políticas públicas e gestão governamental, mas todo mundo conhece como carreira de gestor, que acho que teve recentemente um concurso na Prefeitura de São Paulo para um cargo parecido com esse. Como servidora pública nesse cargo, eu tive a experiência de trabalhar em vários lugares, não necessariamente ligados ao desenvolvimento urbano, quase sempre ligado à gestão do território, mas também nem sempre. Então, eu estou falando aqui hoje a partir deste lugar, de ter tido uma experiência na gestão das operações urbanas aqui na Prefeitura de São Paulo, no ano de 2016, e eu queria passar um pouquinho esse olhar de dentro da administração, que não é um lugar tradicional, né, ou muito corriqueiro na academia, e também não vai ter outras pessoas aqui que, como representantes que têm assento no Conselho Gestor, eu também, obviamente, não vou me arvorar a incorrer falar da representação dos movimentos e dos segmentos nos conselhos gestores. Então, a partir disso que eu vou falar aqui, eu vou pedir licença para levantar, eu não gosto de falar sentado. Pode passar, então, por favor? Aqui eu fiz um esqueminha, depois eu estava pensando que talvez essa não fosse nem a melhor forma gráfica, porque eu acho que as setinhas num sentido só não fazem sentido. Mas eu quis trazer aqui alguns pontos para dizer por que eu fiz a escolha do que eu vou falar depois, da experiência, né, que eu fiz um recorte nessa experiência de 1 ano, para essa mesa aqui. Então, eu coloquei aqui nesses círculos algumas afirmações que acho que são importantes para a gente ter em mente quando for falar da relação do poder público com os conselhos gestores. E aqui eu vou usar genericamente esse termo conselhos gestores, embora eles não sejam necessariamente chamados dessa forma nas leis das operações urbanas aqui de São Paulo. Então, o primeiro lá em cima, está escrito: o poder público tem interesses, fragmentados ou não, né? Então, assim, ao tomar decisões, ao ter assento nos grupos de gestão, nos conselhos gestores, não só das operações urbanas, como outros, no dia a dia da administração, é evidente que os representantes do poder público representam um interesse, né? Tradicionalmente, se fala que representam o interesse público, acho que isso é importante ser colocado. O poder público, quando ele tem assento em conselhos, ou quando ele está implementando as políticas públicas, ou formulando, ou discutindo, em princípio, ele tem que representar o interesse público, né? Eu gosto muito da visão de interesse público, que é a visão de que o interesse público está garantido quando o Estado está garantindo direitos, desde a Constituição, com várias outras regulamentações, mas o Estado está garantindo direitos que não são garantidos se não tiver ação do Estado, seja por omissão, né, não precisar intervir, ou seja por intervenção. Porque senão o interesse público fica muito difuso, fica muito discricionário e, em princípio, não é para ser. Mas também tem interesses próprios dentro da administração. Então, diferentes secretarias dentro da administração têm interesses diferentes em relação às operações urbanas, por exemplo. Então, a Secretaria de Finanças, vou usar também aqui um termo genérico, né, porque os nomes vão mudando. A Secretaria de Finanças tem um determinado interesse com relação às operações urbanas, que não necessariamente é o mesmo da Secretaria de Habitação ou da Secretaria responsável pela política de desenvolvimento urbano. Então, assim, mas é importante que o poder público, como ele se materializa em pessoas, em decisões, ele tem interesses. E esses interesses, fragmentados ou não, como eu coloquei ali, eles têm que ser considerados. E isso tem que ser levado em conta.
Outro aspecto que eu coloquei lá, por isso que eu falei que talvez essa forma gráfica não seja melhor, porque não necessariamente tem uma ordem, né, de sequência. Talvez tivesse que ser setinhas nos dois sentidos. O segundo ponto que eu coloco lá é que existem interações de atores externos com os agentes do poder público dentro e fora dos conselhos gestores. E isso é outra coisa muito importante. É uma vitória, eu acho, é reflexo de uma conquista, inclusive legal, no Brasil, que existam conselhos gestores com participação da sociedade civil para gerir as operações urbanas. É inegável que isso é um avanço. Só que, como a forma como ele está escrito na lei, não garante que tudo passe por ali, nem que tudo aconteça ali. Quem é representante nos conselhos gestores sabe disso. Então, é sempre importante saber, tem interações dos atores externos com os agentes do poder público que ocorrem lá e que ocorrem fora dos espaços de participação, dos espaços públicos de participação. Outro aspecto é que o poder público tem um outro papel, que não é só aquele, né, de ter interesses, ainda que seja a representação do que seja o interesse público, que ele coordena e secretaria os conselhos gestores. O papel de coordenar e secretariar alguma coisa dá muito poder, né? O poder de levar as informações, de chamar as pautas, de compor as pautas, de conversar ou não conversar antes com as pessoas que compõem os conselhos gestores, de articular ou não articular as secretarias que compõem o governo e que também participam desses conselhos gestores. Então, esse outro aspecto é muito importante. Quarta coisa, há interesses que estão representados nos conselhos gestores e interesses, muitas vezes, bastante relacionados às operações urbanas, que não estão representados oficialmente nos conselhos gestores. E, finalmente, que há decisões, principalmente as decisões do poder público, que tem a prerrogativa de implementar a operação urbana, que ocorrem dentro e fora dos conselhos gestores. Por que eu fiz questão de colocar essas coisas? Porque os governos eles fazem escolhas de gestão que fortalecem ou fragilizam os espaços de participação. Então, se um governo decide, ou uma secretaria decide, privilegiar as interações com os atores externos fora do conselho, ele está, de alguma forma, enfraquecendo o conselho, certo? Se ele toma muitas decisões sobre as intervenções das operações urbanas, sobre as mudanças das operações urbanas, fora do conselho gestor, de alguma forma, ele está enfraquecendo o conselho de gestão. Se ele leva a maior parte das decisões importantes para dentro do conselho de gestão, ele está fortalecendo o conselho gestor. Então, assim, ter o papel de coordenação e de secretariar os conselhos gestores está relacionado com todas essas outras coisas e dá um poder muito importante para o poder público de direcionar e de influenciar. Acompanhamento, decisões, implementação, realizações ou não realizações dentro de uma intervenção como as operações urbanas. Pode passar? Isso eu coloquei um pouco esse pano de fundo para direcionar um pouco as coisas que eu vou apresentar aqui. Então, essa experiência, né, que a Malu convidou para falar, que é da Diretoria de Gestão das Operações Urbanas da São Paulo Urbanismo, eu queria colocar um pouquinho ela antes num contexto que houve uma estruturação dessa diretoria em 2015 e 2016, e em que contexto que se deu isso? Foi no último ano do governo, né, na gestão do prefeito Fernando Haddad, e é um contexto de desenvolvimento urbano como agenda prioritária do governo, né? Teve um esforço muito grande de uma articulação de um marco legal novo, discutido de forma democrática, e que compusesse um sistema de planejamento. Então, assim, esse contexto precisa ser relacionado, porque tem a ver com os interesses do poder público, que eu apresentei ali no slide anterior. Já falei, né, construção de um arcabouço legal de desenvolvimento urbano abrangente e integrado. As operações urbanas como um dos instrumentos dentro desse sistema de planejamento. Uma integração forte entre a empresa São Paulo Urbanismo, e não sei se todo mundo sabe, que em todas as leis das operações urbanas, quem é responsável pela gestão das operações urbanas é uma empresa pública chamada São Paulo Urbanismo, que é da administração indireta vinculada à secretaria que é responsável pela política de desenvolvimento urbano, hoje SMU, né? Na época era SMDU.
A São Paulo Urbanismo com protagonismo, né, na gestão municipal, relação, por exemplo, com o prefeito, com outras secretarias, que não é perene ao longo de todos os anos de vigência das operações urbanas, né, tem 20 anos, desde a edição da Operação Urbana Centro. Não foi sempre assim que a São Paulo Urbanismo teve esse protagonismo. E num ambiente de proposição de revisões nas operações urbanas e de proposição de uma nova operação urbana, que é Bairros do Tamanduateí, e teve relevância aqui a revisão da Operação Urbana Água Branca, na época, que foi no primeiro ano de governo que começou a discussão. Então, assim, é importante colocar isso, porque isso remete para aquilo que eu falei antes, de que há escolhas que são feitas por uma gestão, no sentido de fortalecer ou não fortalecer esses espaços de participação. Pode passar? Então, aqui eu vou pincelar assim, rapidamente os pontos principais dessa estruturação do que é uma unidade administrativa, né, de coordenação das operações urbanas. Os principais pontos aqui: uma revisão da estrutura organizacional e da forma de organização da equipe que trabalhava com as operações urbanas, uma linha bastante forte de gestão da informação, de organização das informações e de forma que permitisse uma visão territorial articulada com a visão econômica das operações urbanas e com a visão de participação social. Uma estruturação dos processos de trabalho, né? Ter uma estruturação de alguns processos específicos de forma de trabalho, de responsabilidade da São Paulo Urbanismo com relação às operações urbanas, e também de articulação com processos de trabalho de outras secretarias, que tradicionalmente vinham, até aquela época, correndo meio livremente. Cada secretaria com o seu orçamento. Daí, em 2015, o orçamento foi centralizado, mas também cada secretaria, aqui, São Paulo Obras, né, e a CIURB, que hoje eu não sei qual que é o nome, que cuida de obras e infraestrutura, cuidando das obras, habitação, cuidando das obras de habitação, e a São Paulo Urbanismo num papel um pouquinho, não de coordenação, eu acho, né, quiçá mais horizontal na relação com essas secretarias, às vezes só num papel de operação. Que puxa ali o outro aspecto, que é o papel de coordenação. A São Paulo Urbanismo, né, uma tentativa de assumir esse papel e de transparência. Então, é importante que a ideia dessa reorganização e reestruturação, que eu vou tentar trazer um pouquinho agora, é como que isso se relaciona, então, com escolhas de fortalecimento dos colegiados das operações urbanas. Bom, então, aqui na estrutura organizacional, né, e participação social dentro da São Paulo Urbanismo, é importante colocar que, no início da gestão Haddad, a secretaria, que era a SMDU, né, constituiu uma unidade administrativa que era responsável pela promoção e pela discussão dos processos de participação social, de gestão democrática. E aí, em 2014, constituída, né, contratada uma pessoa para começar a discutir isso dentro da São Paulo Urbanismo, de assessoria de participação social, que era fazer a ponte com essa unidade na SMDU e também dar força e peso para esses processos na discussão dos projetos, na discussão das novas operações urbanas. Aos poucos, essa assessoria passou a se aproximar dos conselhos das operações urbanas existentes. Em 2015, então, é criada uma diretoria de gestão das operações urbanas. E por que isso é importante? Não sei se todo mundo sabe, antes disso, a diretoria que cuidava da gestão das operações urbanas era a mesma diretoria que cuidava dos assuntos internos da São Paulo Urbanismo, assim, como empresa. Recursos humanos, por exemplo, contratos, reformas, manutenção, e aí tinha uma coordenação, uma gerência de operações urbanas. Então, as operações urbanas entravam na São Paulo Urbanismo, embora ela seja a estrutura responsável pela gestão das operações urbanas, como uma gerência dentro dessa diretoria que tem um caráter meio de recursos internos para a São Paulo Urbanismo. A São Paulo Urbanismo é uma empresa que ela é remunerada para fazer a gestão das operações urbanas. E, em 2016, então,
que houve essa implementação dessa estrutura organizacional. Na época, houve uma estruturação que hoje, pelo que eu tenho conhecimento, não é mais a mesma, mas a ideia foi que a Diretoria de Gestão das Operações Urbanas tivesse 3 áreas, né, 3 gerências, uma que discutisse e acompanhasse a implantação territorial. E por que na época isso foi um assunto muito caro, assim, né, muito querido? Porque havia uma tradição de que a São Paulo Urbanismo se dedicava a analisar as propostas dos empreendedores, dos proprietários de adesão às operações urbanas, analisava as propostas, né, que chamam nas leis. Alguém que quisesse, no seu empreendimento, aproveitar das flexibilidades, dos benefícios da operação urbana em troca de uma contrapartida financeira em geral, paga ou em CEPAC ou em dinheiro, a depender da operação urbana. Então, havia uma dedicação muito forte, uma estruturação muito forte da equipe técnica voltada para essas aprovações. Por outro lado, as intervenções públicas, que são as obras, que é a aplicação dos recursos, era distribuída em outras 2 secretarias, o acompanhamento mais qualitativo disso para e passo, que era a responsabilidade, né, de infraestrutura urbana e obras, e habitação. A São Paulo Urbanismo tinha um papel de coletar informações junto a essas secretarias e levá-las para os conselhos gestores. Isso acontecia periodicamente, não havia uma sistemática permanente de acompanhamento dessas coisas, havia muito mais um controle de fluxo financeiro do dinheiro das operações urbanas, mas não dessa decisão e desse acompanhamento da aplicação desse dinheiro em coisas que são bem concretas, né? Que são as obras, sejam elas de habitação de interesse social, seja de viário, enfim, transportes. Então, dar esse nome de implantação territorial teve esse sentido, de trazer para esse papel de coordenação, para essa estrutura de coordenação, um olhar sobre aquele território de intervenção que pressupõe participações privadas, empreendimentos de habitação, conflitos, disputas, buracos em algumas operações urbanas, né, porque algumas operações urbanas tinham buracos que na operação urbana não se estendia por todo o território, e também intervenções e obras públicas, que não é tudo isso que compõe na proposta de uma operação urbana a transformação para aquele território. Então, a ideia de implantação territorial era que a São Paulo Urbanismo assumisse o papel de acompanhar isso. Uma gerência de orçamento e finanças, e aqui o termo orçamento faz diferença, né, porque o orçamento, até 2015, era descentralizado. As secretarias, por exemplo, a SEAB podia chegar na Secretaria de Planejamento e dizer: eu vou usar tanto de operações urbanas para fazer habitação. A São Paulo Urbanismo ficava sabendo disso depois para uma operação financeira. Tem uma diferença importante entre uma coisa e outra na administração pública, que o que está no orçamento, qualitativamente, é o que vai ser feito, é o que pode ser feito. Financeiramente, é o que a gente consegue depois pagar. Então, ter uma separação entre essas 2 coisas para uma empresa que coordenava o processo era muito ruim, né? Porque só ficava uma atuação posterior de controle financeiro, que é um controle importante, é um controle de legalidade, inclusive, mas que ele não é tudo. E, finalmente, eu pintei ali uma gerência de participação social, então, aí constituída dentro da Diretoria de Gestão das Operações Urbanas, que tem como privilégio aqui de atuação a relação com os conselhos gestores. Pode passar? Um dos outros eixos, né? Então, eu falei um pouquinho agora de... Ixi, 1 minuto, vou pedir uma tolerância e vou tentar correr. Com relação à gestão das informações, acho que é um eixo importante nessa relação, porque a gente fez um esforço muito grande de reunião de informações, muitas vezes um trabalho de detetive. Tem uma pessoa aqui que me ajudou muito nisso, que eu sempre tenho que fazer referência, que é a Joyce, que está aqui. Com isso, a gente conseguiu integrar as dimensões urbanística, financeira e orçamentária, unificar as bases de dados que eram esparsas, superar uma elaboração artesanal de relatórios gerenciais e promover rotinas de atualização, sempre que possível, automáticas. Pode passar? Então, isso permitiu, por exemplo, que a gente tivesse uma padronização e uma mudança na forma de prestação de contas para os grupos de gestão.
Então, eu coloquei lá, né, uma visão que está pequenininha, mas é uma visão de como era tradicionalmente apresentado os dados financeiros, por exemplo, de uma operação urbana, em que as saídas ali eram divididas em obras e serviços, habitação, a taxa de administração, despesas bancárias, ou seja, né, obras e serviços está agregado numa única linha. Para uma operação urbana, é quase impossível de saber o que aconteceu. E a gente evoluiu, né, por tentar traduzir na planilha financeira os nomes das intervenções, minimamente isso, os nomes com que as pessoas conhecem as intervenções e as obras, e fazer aqui um detalhamento que a cada reunião do grupo de gestão, né, de 2 em 2 meses, grosso modo, a gente fazia um acompanhamento financeiro da execução do ano, também num grande esforço de fazer essa apresentação com os nomes das obras, com os nomes das coisas, e não com elementos orçamentários ou tipo de despesa, né? Se é obra, se é serviço, se é taxa bancária, enfim. Pode passar? Aqui também outros exemplos, né, de coisas que a gente passou a usar na apresentação dos grupos de gestão, nos grupos gestores, que é ter as informações também com uma visão territorializada, ter essa localização no mapa e poder fazer um link com informações detalhadas, que a gente chamava de ficha das intervenções. Pode passar? Só vou terminar, tá? 2 ambientes aqui de transparência, que foram os cadernos e os arquivos abertos, né, em formato aberto, que a gente colocou e chamou de cadernos das operações urbanas, e uma parte disso ainda está disponível no Gestão Urbana, outra parte não está mais disponível, mas, enfim, acho que muitas pessoas conseguiram fazer um download na época. Pode passar. Alguns indicadores que nós construímos junto para o sistema de monitoramento do plano diretor, que também está na internet. Vou pular essa parte aqui. E um outro aspecto importante que eu queria salientar é que a gente fez uma organização, por exemplo, do sistema de atendimento ao público. E o que isso tem a ver com os conselhos gestores? Tem a ver com aquilo que eu falei. Quando determinados atores têm um acesso muito privilegiado via administrativa fora dos conselhos gestores, isso enfraquece as decisões e o acompanhamento das informações pelos conselhos gestores. Então, a própria gerência de participação social passou a ser responsável pelo atendimento ao público na época, com toda uma estrutura de ter uma cara de atendimento ao público, ter informações que poderiam ser passadas por técnicos que atuavam no atendimento ao público para qualquer pessoa, e as negociações e as trocas dentro de processos específicos, casos concretos específicos, a gente fez o máximo possível para que eles se dessem só dentro dos processos, via papéis. Se havia discussões a serem feitas, ou complementações, ou documentos a serem complementados, que isso fosse feito via protocolo dentro do processo. Pode passar? E aí, para finalizar, é só mostrar aqui, peço desculpas por ter me estendido, mas acho que é interessante ver isso, que assim, todo esse esforço melhora muito a atuação, né, e a capacidade de participação, eu entendo assim, dos representantes dos conselhos gestores. Só que o poder público, ele tem esse poder, como eu falei no início, de ofertar as informações, de coordenar, de chamar as reuniões, de levar as coisas para decisão no conselho gestor, tem seus próprios interesses, mas os conselhos de gestores têm diferentes composições. Eu fiz esse quadrinho aqui, deixei ele mais para o final, porque eu acho que introduz aqui a participação dos demais. Então, é muito interessante, né, que aqui estão as 4 operações urbanas vigentes, de 97 a Operação Urbana Centro, 2001 a Faria Lima, 2004 a Água Branca e 2013 a Água Espraiada e 2013 a Água Branca. Coloquei aqui as leis que estão vigentes, que elas tiveram versões anteriores. Então, a gente vê que a representação do setor empresarial, né, o Secov, está em todas, com assento como entidade nominado em 3 das 4 leis. A Faria Lima e a Água Espraiada agregam um outro setor empresarial importante, e eu acho que, enfim, as pessoas que estudam esse período, né, dos consórcios,
entre construtoras de obras públicas, empreendedores e tal. Nesse período, então, a APOP, que é a Associação Paulista de Empresários de Obras Públicas, é incorporada nominalmente nas leis da Água Espraiada e da Faria Lima. E a mais antiga, que é a Centro, tinha Associação Comercial e Associação dos Bancos nominadas na lei, né? Estão lá até hoje, porque se acreditava na época que os bancos teriam, por exemplo, um papel fundamental na renovação do centro que se esperava. A Operação Urbana Água Branca, que tem muitas inovações desde o ponto de vista da gestão participativa, ela fala em representantes de empresários com atuação no setor, eleitos a cada 2 anos. Hoje, eu acho que os representantes eleitos são do Secov e da Associação Comercial, mas daqui a 15 anos ou 5 anos podem ser outros. Com relação à luta por moradia, na Operação Urbana Centro, a gente tem a representação do Centro Gaspar Garcia de Direitos Humanos, que o Chico está aqui e vai falar depois. Aí, na Faria Lima e na Água Espraiada, a gente tem a União dos Movimentos por Moradia, que é uma entidade também nominada nas leis, e associações de representantes dos moradores das favelas, das operações urbanas. Basicamente, quem ia ser removido por causa das obras previstas na operação urbana. Na Água Branca, então, essa mais recente, a gente tem também eleição a cada 2 anos, com segmentos nominados como movimentos de moradia, representantes de moradores ou trabalhadores do perímetro de intervenção e representantes de moradores ou trabalhadores do perímetro expandido da operação urbana. As entidades profissionais e acadêmicas, a gente vê que o Instituto de Engenharia e o IAB são nominados nas leis das 3 operações urbanas mais antigas, eles têm assento garantido, e representação de entidades na Água Branca sempre com eleição. E nas organizações não governamentais, interessante ver, desculpa aqui que os sindicatos dos trabalhadores em bancos tinha que estar em cima, né, porque é entidade profissional, a linha ali ficou no lugar errado. Assim como a FAO e a OAB. As ONGs, então, a gente tem o movimento Defenda São Paulo, nas 3 operações urbanas que têm ONGs nominadas nas leis, e a Associação Vivo Centro na Operação Urbana Centro. Então, o que eu acho que a gente pode perceber aqui, né? Assim, primeiro, essa mudança importante de ter entidades e organizações nominadas nas leis para processos eleitorais periódicos de escolha que garantem que as entidades não percam legitimidade. Então, entidades que talvez há 20 anos tivessem importância, pode ser que elas não tenham mais hoje em dia, nem representatividade, nem de legitimidade. Mas, basicamente, a gente tem, né, os 2 setores que disputam, que é a disputa mais clara dos conselhos gestores, e entidades profissionais, acadêmicas de pesquisa e ONGs que entram aí, são representações que podem ir para um lado, ir para o outro, muitas vezes a depender do representante. Tem mais uma? Eu acho que só mais uma. Não, só isso. Acho que aqui eu já falei bastante disso. Né? A gente, importante, assim, os pontos que eu queria salientar, que as representações nos espaços de participação, elas são muito diferenciadas. Então, se a gente for ver, o Secov tem assento como entidade, e é uma entidade que tem uma visão e um projeto global para a cidade, em todos os conselhos participativos, não só das operações urbanas, como dos outros da política urbana. Os movimentos de moradia, muitas vezes, há uma tendência de ter uma atuação dos representantes das favelas ou uma atuação no setor que gera uma disputa, que a gente falou hoje de manhã sobre aqui, né? Está demandando não ser atropelado por aquela operação urbana. Dificulta muito ter uma visão e uma proposta geral para a cidade e uma atuação articulada em todos os conselhos gestores. Acho que as instituições profissionais e de pesquisa que podem fazer esse papel. E, enfim, né, utilizar as informações, muito do que eu coloquei aqui está disponível na internet, o que não está disponível na internet, várias pessoas conseguiram fazer. Eu acho que, assim, tem um papel do poder público nisso, mas acho que, tendo em conta que são escolhas que o poder público pode fazer a cada gestão ou a cada ano e que podem mudar, sociedade civil, acho que tem um papel, e as instituições acadêmicas, profissionais e de pesquisa também têm um papel muito importante para que essa correlação de forças não seja tão dicotomizada e que o poder público não tenha espaço para pender para um lado ou para o outro,
pelas decisões e pelas interações externas aos espaços de decisão compartilhado com a sociedade civil. Era isso. Desculpa aí pelo excesso.